Em um bairro vibrante e humilde, onde as ruas estreitas se entrelaçam em um mosaico de casas simples e sonhos grandiosos, vive um jovem determinado. Seu nome é Pedro, e seus olhos, embora cansados, brilham com uma intensidade que reflete as estrelas em uma noite sem lua. Pedro está em uma fase crucial de sua vida, lutando para conquistar seu diploma universitário. As manhãs começam antes do sol nascer, com Pedro se levantando da cama improvisada em um quarto que, apesar de pequeno, é o cenário de suas maiores esperanças. A luz da manhã mal penetra pelas janelas, mas isso nunca impede o jovem de se entregar aos livros e às anotações amontoados sobre sua mesa. Cada página virada é um passo mais perto de seu objetivo, e cada fórmula decorada é uma promessa de um futuro melhor. O bairro conhece Pedro como estudante dedicado que, mesmo com as poucas posses, se dedica a conquistar seu diploma. Seus vizinhos o veem passar com a mochila cheia de livros, indo e vindo da universidade. A vida de Pedro é um constante equilíbrio entre o trabalho duro e as necessidades básicas. Para ajudar a sustentar a família, ele realiza pequenos serviços, que muitas vezes o fazem retornar para casa exausto, mas nunca derrotado. A falta de dinheiro é uma sombra constante, mas Pedro a enfrenta com um espírito resiliente, transformando cada desafio em uma oportunidade para crescer. As noites são marcadas pelo som do teclado de seu computador e o leve farfalhar das páginas dos livros, que servem de companhia nas horas solitárias de estudo. Pedro se afunda em suas leituras com um foco quase obsessivo, convencido de que cada sacrifício vale a pena se o futuro prometer algo melhor. Seus sonhos de uma vida livre das limitações financeiras o impulsionam, e ele visualiza um horizonte onde seus esforços se traduzem em sucesso e dignidade. Enquanto Pedro se dedica a garantir seu diploma, seu coração também se enche de um desejo profundo de algo mais, algo que transcende o simples ato de ir e trabalhar. É uma esperança latente, um anseio que vai além das paredes do bairro que o viu crescer. E é nesse cenário de sonhos e desafios que o destino o prepara para um encontro inesperado e transformador. O destino, sempre caprichoso e imprevisível, está prestes a cruzar o caminho de Pedro com algo que mudará sua vida de maneira irrevogável. As portas que ele almeja abrir são prestes a se abrir de forma inesperada, e o jovem estudante está prestes a descobrir que o amor e as oportunidades podem surgir nas situações mais inesperadas. Em uma noite enluarada, a cidade se transforma com um evento de caridade que promete unir diferentes mundos em um mesmo espaço. O salão do evento, decorado com elegância e sofisticação, é um contraste marcante com a realidade do bairro de Pedro. Aqui os convidados se destacam em trajes refinados e o brilho das taças de cristal se mistura ao murmúrio dos diálogos sobre filantropia e sucesso. Pedro, com sua aparência simples, está lá não por luxo, mas por um convite que recebeu através de um amigo. O evento é uma oportunidade de apoiar uma causa nobre e, para Pedro, um vislumbre do mundo além de seu cotidiano. Ele se sente deslocado entre as pessoas bem vestidas, mas sua determinação em contribuir para a boa causa o mantém firme. Entre os convidados há uma jovem que se destaca não apenas pela beleza, mas pela aura de sinceridade que a cerca. Clara, a única filha do presidente da grande empresa patrocinadora do evento, circula entre os convidados com um sorriso genuíno e uma leveza que contrasta com a formalidade do ambiente. Seus olhos, sempre atentos, capturam Pedro com um brilho que vai além da superficialidade do evento. Quando seus caminhos se cruzam, é como se o tempo parasse por um instante. A conversa começa de maneira casual, com Pedro hesitante e Clara, curiosa e encantada pela autenticidade que ele irradia. O que começa como uma troca de cumprimentos rapidamente se transforma em um diálogo profundo e significativo. Eles descobrem uma sintonia inesperada, compartilhando histórias pessoais, medos e sonhos de uma maneira que desarma qualquer barreira social. Pedro fala sobre suas esperanças de um futuro melhor, sobre suas aspirações e os desafios que enfrenta para alcançar seus objetivos. Clara, por sua vez, compartilha sua própria visão de mundo, revelando uma sensibilidade e uma compreensão que vão além das aparências e das expectativas que sua posição social pode impor. A conexão entre eles é palpável, como se seus corações estivessem em sintonia em uma melodia que transcende a diferença de classe. Enquanto a noite avança, Pedro e Clara encontram conforto um no outro. A conversa flui com naturalidade, e o ambiente ao redor parece desaparecer, deixando apenas a essência pura de suas emoções.
O vínculo que se forma é profundo e inesperado, um elo que desafia a lógica e as normas sociais. Cada palavra compartilhada, cada olhar trocado é um passo em direção a algo maior, algo que ambos sentem, mas que ainda não podem completamente compreender. Quando o evento chega ao fim, Pedro e Clara se despedem com uma promessa implícita de continuar essa conexão especial. O destino os uniu de uma maneira surpreendente, e a chama que acendeu entre eles está prestes a iluminar novos caminhos. A história deles está apenas começando, e o que começou como um encontro fortuito se transforma em algo que ambos desejam explorar mais profundamente. O futuro é um mistério, mas o próximo passo está prestes a revelar-se, e o amor que começou a florescer de maneira inesperada promete transformar suas vidas de maneiras que eles mal podem imaginar. Com o brilho dos sonhos ainda fresco em seus corações, Pedro e Clara decidem dar o passo decisivo em suas vidas: o casamento. A decisão, embora tomada com o coração cheio de esperança, encontra um mar de turbulência e oposição ao seu redor. O amor deles, que floresceu em um evento de caridade, agora precisa enfrentar uma realidade muito mais dura. Os preparativos para o casamento começam com entusiasmo, mas logo se transformam em um campo de batalha emocional. Pedro, com sua simplicidade e determinação, tenta manter a calma e a dignidade, enquanto Clara, com um olhar resoluto, luta para equilibrar o desejo de seguir seu coração e a pressão de sua família. Cada detalhe do planejamento, desde a escolha do local até os convites, é carregado de uma tensão palpável. A desaprovação dos pais de Pedro é um peso constante. Eles se preocupam com a diferença de classe e temem que o casamento possa trazer mais sofrimento do que felicidade. As conversas em casa são marcadas por desânimo e desconfiança, e a decisão de Pedro de seguir em frente com o casamento é recebida com lágrimas e um silêncio pesado. A dor de sua família é um reflexo do amor e da lealdade que ele sente por Clara, mas é uma dor que ele enfrenta com uma bravura silenciosa. Do lado de Clara, a situação é igualmente difícil. A família da noiva, acostumada com o luxo e o prestígio, vê o jovem Pedro como um estranho que não pertence ao seu mundo. Seus pais, e especialmente o pai de Clara, que lidera o império empresarial, consideram Pedro um intruso em seu círculo social, alguém que ameaça a posição e o status que construíram com tanto esforço. As reuniões familiares são marcadas por olhares de reprovação e comentários dissimulados, né? E cada interação com a família da noiva é um lembrete constante das barreiras que eles têm que enfrentar. Mesmo com a tensão crescendo, o casal se mantém firme em sua decisão. Eles se apoiam mutuamente, encontrando conforto no amor que construíram e na convicção de que estão fazendo o que é certo. As palavras de Clara, sempre cheias de ternura e firmeza, servem de âncora para Pedro, que enfrenta as provocações e os obstáculos com uma coragem renovada. O dia do casamento finalmente chega, e com ele um desfile de emoções conflitantes. O local, decorado com uma beleza que contrasta com o conflito subjacente, é o cenário para uma cerimônia que, embora marcada por tensões, é profundamente significativa para o casal. Os olhares de desaprovação e as murmurações da família da noiva são uma sombra sobre o evento, mas Pedro e Clara caminham juntos, com a cabeça erguida e os corações entrelaçados. À medida que a cerimônia avança, o amor entre Pedro e Clara se torna o foco de todos os olhares, mesmo em meio ao desdém e ao desconforto. Cada voto trocado é uma promessa de enfrentamento e compromisso, uma declaração silenciosa de que, apesar das adversidades, eles estão prontos para enfrentar o futuro juntos. O casamento, embora marcado por desafios, é um marco na jornada deles. A tensão e o desdém que cercam a união servem como um lembrete constante das dificuldades que terão que superar. E com o futuro incerto, o próximo passo é a grande prova de que o amor deles pode superar todas as barreiras impostas pela sociedade e pela família. Após o casamento, Pedro dá início a um novo capítulo de sua vida ao assumir um cargo na empresa do sogro. A experiência, que deveria ser um sonho realizado, logo se transforma em um campo de batalha emocional. O brilho do novo emprego rapidamente se desvanece sob a sombra do desprezo e das intrigas que ele encontra no ambiente de trabalho. A empresa, um império construído com esmero e esforço, é um mundo à parte para Pedro. O ambiente elegante e sofisticado contrasta com o que ele conhecia, mas não é apenas a diferença de ambiente que o afasta. Seus novos colegas o olham com desdém, tratando-o como um filho da sorte, alguém que chegou ali não por mérito, mas por causa do relacionamento com a filha do presidente. Cada comentário,
Cada olhar de canto de olho é uma lâmina afiada que corta o orgulho e a confiança de Pedro. Os dias de Pedro são marcados por uma série de desafios diários. Ele enfrenta uma recepção fria, onde seus esforços são minimizados e suas conquistas desconsideradas. As reuniões são carregadas de sorrisos forçados e discussões sutilmente direcionadas para mostrar a inadequação de Pedro. Em vez de encontrar um espaço para crescer e mostrar seu valor, ele se vê imerso em um ambiente hostil, onde qualquer erro, por menor que seja, é usado como munição contra ele. O clima no escritório é tenso, com os colegas, muitas vezes organizando pequenos atos de sabotagem ou simplesmente ignorando suas contribuições. Pedro se esforça para provar seu valor, trabalhando mais horas do que o necessário e mergulhando em projetos complexos, na esperança de ganhar respeito e reconhecimento. No entanto, a sensação de inadequação se agrava com cada dia que passa, e a insegurança torna-se uma companhia constante. Ele se sente como um estranho em um mundo que não o aceita, lutando para encontrar seu lugar entre pessoas que já haviam estabelecido suas próprias dinâmicas e hierarquias. Enquanto enfrenta essas adversidades, Pedro se lembra dos sonhos e das esperanças que o motivaram a aceitar o trabalho na empresa. Ele tenta usar essas lembranças como um impulso para continuar, mesmo quando as dificuldades parecem esmagadoras. A relação com Clara, embora uma fonte de conforto, também carrega a pressão de manter uma aparência de sucesso e estabilidade, mesmo quando as coisas parecem estar desmoronando. A resistência de Pedro em meio à hostilidade do ambiente de trabalho não é apenas uma batalha externa, mas também uma luta interna. Cada passo em falso, cada desafio superado parece uma luta contra a própria percepção de valor e competência. A jornada de Pedro é uma prova constante de que deve encontrar a força dentro de si mesmo para resistir e perseverar, enquanto enfrenta a hostilidade e o desprezo que o cercam. O caminho à frente é incerto e repleto de obstáculos, mas a determinação de Pedro de vencer as adversidades e conquistar seu lugar na empresa está apenas começando. E enquanto ele navega por essas águas turbulentas, o próximo capítulo de sua história está prestes a se desenrolar, trazendo novas reviravoltas e desafios que testarão ainda mais sua coragem e resiliência. A vida de Pedro toma um rumo sombrio e inesperado quando a acusação de desfalque na empresa se abate sobre ele. A denúncia, que surge de maneira repentina e devastadora, é um golpe cruel e calculado. No ambiente repleto de intrigas e rivalidades, a acusação é como um incêndio que consome tudo em seu caminho, e Pedro, no epicentro da tempestade, vê seu mundo desmoronar. A falsa acusação é meticulosamente fabricada, uma teia de mentiras e manipulações que visam não apenas destruir a reputação de Pedro, mas também justificar a hostilidade e o desprezo que ele já enfrentava. A notícia do desfalque se espalha rapidamente e o nome de Pedro é arrastado pela lama do escândalo. A empresa, que uma vez representou a promessa de um futuro melhor, agora se transforma em um palco de traições e injustiças. Os rumores são implacáveis e a humilhação pública que Pedro enfrenta é quase insuportável. Ele é cercado por olhares inquisidores e comentários cruéis, e a dignidade que ele tentou preservar é constantemente desafiada. A prisão é uma realidade dura e fria, e Pedro se vê trancado em uma cela, com suas esperanças e sonhos reduzidos a cinzas. O som das barras de ferro e o eco dos passos dos guardas se tornam a trilha sonora de sua nova realidade, enquanto ele tenta se manter firme diante da adversidade. A família de Clara, que sempre viu Pedro como um intruso, agora usa a situação como um pretexto para reforçar seu desprezo. Eles se distanciam ainda mais e o apoio que Pedro esperava receber se transforma em uma rejeição fria e implacável. A figura do sogro, uma vez uma presença imponente, agora se torna um símbolo de poder e indiferença, exacerbando a sensação de desamparo de Pedro. Enquanto Pedro enfrenta a prisão e a condenação pública, Clara se torna uma força de resistência e esperança. Ela luta ferozmente para provar a inocência do marido, enfrentando um sistema que parece decidido a esmagar suas chances. A determinação de Clara é palpável, e sua busca por justiça se transforma em uma missão de vida. Ela revira documentos, busca testemunhas e procura qualquer evidência que possa livrar Pedro das garras da injustiça. As noites solitárias na prisão são repletas de pensamentos turbulentos para Pedro. A solidão e o medo se entrelaçam, e ele se vê preso não apenas fisicamente, mas também emocionalmente.
A esperança que Clara representa é a única luz em sua escuridão, e a promessa de que a verdade prevalecerá se torna a âncora que o mantém à tona. Enquanto Clara luta incansavelmente e Pedro enfrenta o peso da acusação, o desfecho dessa batalha está longe de ser definido. A situação é um campo de batalha de emoções e adversidades, onde o amor e a esperança se tornam as armas mais poderosas contra a injustiça que se abate sobre eles. O próximo capítulo é um turbilhão de incertezas, onde a luta pela verdade e pela dignidade está prestes a tomar um rumo inesperado. Pedro enfrenta a dura realidade da prisão com um espírito que vacila entre a esperança e o desespero. Cada dia na cela é um peso constante e a pressão emocional é quase insuportável. No entanto, o amor de Clara se torna um farol de luz em meio à escuridão. Apesar de todos os desafios, Clara não desiste de lutar por justiça. Ela decide mobilizar todos os recursos possíveis para provar a inocência de Pedro. Com a ajuda de um advogado determinado e com o apoio de amigos, Clara começa a reunir evidências e testemunhas que contestam as acusações. As semanas se passam em uma frenética busca por justiça, com Clara trabalhando incessantemente para limpar o nome de Pedro. A reviravolta acontece quando uma nova testemunha, crucial para o caso, se apresenta. Ela confirma que Pedro foi injustamente acusado e fornece provas que lançam uma nova luz sobre a verdade. Após uma série de audiências e apelos legais, o tribunal finalmente decide a favor de Pedro, libertando-o das acusações que o mantiveram preso. A notícia da sua libertação chega como um alívio enorme, mas a dor e o desgaste dos meses na prisão ainda são profundos. Quando Pedro finalmente sai da prisão, é um momento de mistura de alívio e apreensão. A realidade de sua situação ainda o assola, mas ele é recebido por Clara com um sorriso esperançoso e um abraço cheio de alívio. O foco agora se desloca rapidamente para o que está por vir. Clara está prestes a dar à luz, e Pedro sabe que precisa estar ao seu lado para enfrentar esse novo desafio. O apoio inabalável de Clara e a recente libertação de Pedro renovam um senso de propósito e determinação. Ele se prepara para o próximo capítulo com um coração cheio de esperança, enquanto se dirige ao hospital para estar ao lado de Clara durante o parto. A transição do cárcere para o hospital é um marco significativo em sua jornada, e Pedro está pronto para enfrentar o que vem a seguir, carregado pela força do amor e pela certeza de que, apesar dos desafios, eles têm um futuro pela frente. A alegria que Pedro e Clara haviam esperado com tanta antecipação transforma-se rapidamente em um pesadelo angustiante. A gravidez de Clara, que deveria ser um período de felicidade e esperança, torna-se um campo de batalha de medo e incerteza quando complicações graves surgem durante o parto. O hospital, um espaço de luz e frio, se transforma no palco de um drama emocional. Clara, com a dor estampada no rosto e uma expressão de medo, está cercada por médicos e enfermeiras que se movem com uma urgência silenciosa. Pedro, com o coração apertado e a mente turva, acompanha cada movimento com um pavor crescente. Ele se agarra à mão de Clara, suas palavras de encorajamento tentando alcançar a força que parece escapar deles. As horas se arrastam e o desespero de Pedro é palpável. Ele observa a esposa, que já havia enfrentado tantas batalhas com coragem, lutando agora contra uma nova e feroz adversidade. A sala de parto se enche de um som frenético de equipamentos e murmúrios preocupados, e Pedro sente o peso de cada segundo que passa. Sua mente está dividida entre o medo pela vida de Clara e a esperança de que o recém-nascido chegará ao mundo com saúde. Quando finalmente o parto termina, a sala é invadida por um silêncio carregado. Clara, que esperava por esse momento com um sorriso, agora enfrenta uma realidade brutal. Ela está debilitada e a notícia de que ela ficará confinada a uma cadeira de rodas é um golpe esmagador para ambos. O que deveria ser um momento de celebração se transforma em um lamento de dor e sofrimento, enquanto Clara e Pedro se confrontam com a dura realidade. O bebê, finalmente nos braços de Pedro, é uma pequena faísca de esperança em meio à escuridão. Mas, enquanto ele contempla o rosto do recém-nascido, a responsabilidade que ele carrega se torna ainda mais evidente. A visão de Clara, agora fragilizada e dependente, torna o peso das suas novas responsabilidades ainda mais intenso. Pedro se vê lutando contra um turbilhão de emoções. Alívio pelo nascimento do filho, desespero pela condição de Clara e uma profunda angústia pela nova vida que precisa ser cuidada. As noites no hospital são um teste de resistência.
Pedro alterna entre o berço do bebê e a cadeira ao lado de Clara, tentando oferecer apoio e carinho a ambos, mesmo quando seu próprio coração está partido. Ele se desdobra em tarefas, trocando fraldas e cuidando de Clara com uma dedicação que mistura o amor com a exaustão. A dor e a frustração de não poder aliviar o sofrimento de Clara se somam às suas preocupações com o futuro. O mundo de Pedro está em uma rota de colisão entre o medo e a esperança, entre o desejo de oferecer uma vida melhor e as limitações impostas pela realidade. A imagem de Clara na cadeira de rodas e o choro do recém-nascido se entrelaçam em sua mente, criando um mosaico de desafios e responsabilidades que ele deve enfrentar. Enquanto Pedro se esforça para encontrar um equilíbrio entre cuidar de sua esposa e do bebê, o próximo capítulo de sua vida está prestes a revelar novas camadas de sua jornada. O amor e a esperança que ele sempre teve são agora postos à prova de maneiras mais intensas, Emma, e a luta para construir um futuro para sua família continua a se desenrolar com uma intensidade que promete moldar seu destino de maneira inesperada. Pedro está mergulhado em uma nova realidade, onde a responsabilidade e o amor se entrelaçam em um desafio extenuante. As paredes do apartamento, antes um símbolo de esperança e futuro, agora se tornam um palco de lutas diárias e constantes lembranças da fragilidade de sua situação. O contraste entre o passado promissor, com seus sonhos de sucesso e estabilidade, e o presente sombrio, cheio de incertezas e dor, é um golpe brutal que Pedro precisa enfrentar. Cada manhã começa com a mesma rotina desgastante. Pedro se levanta antes do sol nascer, sua mente já pesada, com a expectativa de um dia cheio de desafios. A primeira tarefa é cuidar de Clara, agora dependente de cuidados constantes devido à sua condição debilitante. Ele ajuda a se acomodar na cadeira de rodas, certificando-se de que está confortável antes de se dirigir ao berço do bebê. O choro do recém-nascido é uma constante lembrança das novas responsabilidades que ele deve assumir, e Pedro se move entre as tarefas com uma combinação de amor e exaustão. A dor do contraste entre o que ele imaginava para si mesmo e o que vive atualmente é uma sombra constante. O jovem que um dia sonhou em transformar sua vida, agora enfrenta um futuro que parece cada vez mais distante dos seus sonhos. As memórias de um tempo em que tudo parecia promissor são um lembrete constante do quanto sua realidade mudou. A frustração e o pesar se acumulam e Pedro se vê às vezes sentado sozinho, tentando processar a magnitude das mudanças que aconteceram em sua vida. No entanto, mesmo em meio à dor e ao desespero, Pedro encontra um refúgio no amor que sente por Clara e pelo filho. Cada sorriso dela, mesmo que cansado e frágil, é um lembrete do vínculo que os une e do propósito que mantém Pedro em movimento. Cada pequena vitória, um dia sem crises, um progresso no tratamento, um momento de tranquilidade com o bebê, se torna uma fonte de esperança que ele agarra com força. O apoio que Pedro oferece a Clara e a dedicação ao cuidado do bebê não é apenas uma responsabilidade, mas uma expressão do amor profundo que ele ainda sente. Esse amor se torna um pilar inabalável em meio à tempestade de dificuldades. Ele se lembra dos momentos em que Clara e ele se apoiaram mutuamente, e isso lhe dá forças para continuar, mesmo quando o peso da situação parece insuportável. O mundo ao redor de Pedro pode estar desmoronando, mas dentro de seu coração, o amor e a esperança permanecem vivos. Cada desafio enfrentado e cada pequena vitória alcançada é um testemunho de sua resiliência e do profundo desejo de construir uma vida melhor para sua família. O próximo capítulo de sua jornada está por vir, trazendo novos desafios e oportunidades para redefinir o que significa encontrar força e esperança em meio às adversidades. Cada dia para Pedro é um mergulho profundo em uma rotina que mistura amor e sacrifício. A luz da manhã mal invade o apartamento, mas Pedro já está em movimento, pronto para enfrentar mais um dia cheio de desafios. Ele começa a jornada matinal com um profundo cansaço nos olhos, mas uma determinação inabalável em seu coração. Sua nova vida como cuidador não é marcada apenas pela rotina. É um ciclo incessante de tarefas que exigem uma dedicação que parece não ter fim. Pedro acorda Clara com o carinho que pode, ajusta a cadeira de rodas para que ela esteja confortável e se certifica de que o bebê está alimentado e seguro. Cada pequeno ato é uma prova de seu amor e compromisso, mesmo quando o corpo e a mente gritam por descanso. A exaustão física é apenas um lado da moeda. Pedro também enfrenta a batalha silenciosa da exaustão emocional.
A pressão de manter a casa em ordem, administrar as finanças e assegurar que Clara e o bebê estejam bem cuidados pesa sobre seus ombros. Cada sorriso cansado de Clara e cada choro noturno do bebê são lembretes do sacrifício que ele faz. Pedro aprende a lidar com a frustração e a dor de uma maneira silenciosa, buscando forças onde muitas vezes não há. Os dias se arrastam em uma mistura de monotonia e desafios inesperados, e ele se vê lutando para manter a esperança viva. Mesmo nas noites mais difíceis, quando a exaustão o atinge com toda a sua força, Pedro encontra pequenos momentos de alívio. Uma risada do bebê, um olhar de gratidão de Clara, ou até mesmo o simples ato de olhar para uma foto de tempos mais felizes, lhe oferecem um lembrete de que cada sacrifício tem um propósito. Esses momentos são a gasolina que alimenta sua determinação, a luz que ilumina o caminho quando tudo parece escuro. A dedicação de Pedro não é apenas sobre manter a rotina diária, mas também sobre a esperança que ele se recusa a abandonar. Ele sonha com um futuro onde as coisas possam melhorar, onde Clara possa recuperar uma parte de sua mobilidade e onde eles possam construir uma vida estável e feliz para seu filho. Esse sonho é o que o mantém em movimento, o que o faz levantar de manhã e enfrentar os desafios com uma força que muitas vezes parece se esgotar. Enquanto Pedro enfrenta as dificuldades diárias e ajusta sua vida ao novo papel de cuidador, ele está continuamente lutando para encontrar um equilíbrio entre o desgaste e a esperança. Sua jornada está longe de ser fácil e o sacrifício se torna uma constante em sua vida. No entanto, ele continua alimentado pela crença de que um dia as coisas melhorarão e que o amor e a dedicação que ele investiu valerão a pena. Com um futuro incerto e uma vida repleta de desafios, Pedro se mantém firme na luta para oferecer o melhor para sua família. O próximo capítulo promete trazer novas reviravoltas, desafios e oportunidades, e Pedro, com seu espírito resiliente, está pronto para enfrentar o que vem a seguir com a mesma coragem e esperança que o tem sustentado até agora. Pedro enfrenta uma rotina extenuante, dividindo seu tempo entre cuidar de Clara e do bebê e gerenciar as demandas diárias da casa. Clara, ainda debilitada pela complicada recuperação pós-parto, permanece em casa, onde o ambiente é repleto de desafios diários. A transição do hospital para o lar trouxe novos obstáculos, mas também um desejo renovado de construir uma vida estável para sua família. Cada dia é uma batalha para Pedro. Ele ajusta sua vida ao novo papel de cuidador com uma dedicação inabalável, apesar do cansaço que se acumula a cada noite sem dormir. O apartamento, uma vez um símbolo de esperança, agora é um espaço onde Pedro realiza uma série interminável de tarefas, desde preparar refeições e administrar medicamentos, até garantir que Clara esteja confortável e cuidar do bebê. O trabalho parece não ter fim. O peso das responsabilidades é aliviado apenas pelos pequenos momentos de alegria. O sorriso de Clara, um progresso no tratamento ou uma noite tranquila com o bebê. Mesmo com a exaustão física e emocional, Pedro se recusa a desistir. Ele se agarra à esperança de que, com o tempo, a situação vai melhorar. Enquanto Pedro e Clara se adaptam à nova realidade, um gesto inesperado começa a se desenrolar. Após meses de tensão e distanciamento, as duas famílias se aproximam. Os pais de Pedro, tocados pela situação de seu filho e pela força do amor entre ele e Clara, começam a reconhecer o verdadeiro vínculo que une o casal. A família de Clara, embora inicialmente resistente, começa a ver a profundidade do compromisso e da dedicação de Pedro. O reconhecimento de que o amor verdadeiro e a força de um relacionamento podem superar barreiras e adversidades leva a um processo de cura e entendimento mútuo. Com o tempo, ambos os lados começam a buscar o perdão e a reconciliação. As visitas se tornam mais frequentes e as interações entre as famílias começam a ser marcadas por um novo tom de aceitação e carinho. Os pais de Clara e Pedro reconhecem o sacrifício e a dedicação que o casal demonstrou um pelo outro e começam a acolher Pedro como parte de sua família. As reuniões familiares, antes tensas e carregadas de desconfiança, tornam-se momentos de apoio e encorajamento. Clara e Pedro, apesar dos desafios, veem um novo começo em suas relações familiares. O amor que os uniu e a força com que enfrentaram as adversidades começam a ser celebrados como testemunho de seu compromisso inabalável. Pedro continua a lutar para garantir um futuro melhor para sua família, mas agora com um novo senso de esperança e apoio.
A aceitação e o perdão das duas famílias são um símbolo de que, apesar das dificuldades, o amor e a perseverança têm o poder de transformar a adversidade em uma nova chance de felicidade e união. Cada dia é vivido com a certeza de que, apesar dos desafios, a força do amor e o acolhimento mútuo são os verdadeiros vencedores em sua jornada. Se você gostou deste vídeo e quer ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários e o seu like para ajudar a compartilhar com mais pessoas.